E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver sobre alguns tipos de agrupamentos. Continuando o princípio fundamental da contagem, né? Agrupamentos na verdade é uma consequência daquele princípio, então talvez para alguns isso não seja nada novo. Você sabendo aqueles conceitos, você consegue resolver esse tipo de problema. Agrupamento foi só uma forma de deixar isso de um jeito mais formal. Bom, o primeiro tipo de agrupamento, ele é chamado arranjo com repetição, e a definição dele é: seja M um conjunto com M elementos minúsculo, aqui é a representação dele, né, do conjunto, a gente chama arranjo com repetição desses M elementos, R a R, toda R upla, né, pode ser 2 elementos, 3, toda ordenada, formada com elementos desse conjunto M que não são distintos, não necessariamente são distintos. A definição é meio confusa, mas sempre gravem isso. Arranjo com repetição é o tipo de arranjo onde os elementos não necessariamente são distintos. E uma forma de visualizar isso de um jeito mais claro, né, é com esse exemplo aqui, ó. A gente tem uma urna com 3 bolas, uma bola vermelha, uma bola branca e uma bola azul. Uma bola é extraída, a gente pega uma bola, observa a sua cor e devolve ela na urna. Em seguida, outra bola é extraída e observada a sua cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Ou seja, por que eles não são distintos? Porque a gente pega uma bola, isso já é uma coisa que é bom a gente praticar e enxergar de cara. A gente pega uma bola e a gente devolve essa bola na urna. Ou seja, a cor da primeira bola que a gente pega e da segunda pode ser a mesma. No caso, quando é distinto, isso é o oposto disso. Não pode repetir o mesmo elemento. E vendo aqui na árvore, ó, o arranjo com repetição, a gente pode, na primeira bola, a gente pode obter as 3 cores e depois obter as 3 cores novamente. Ó. Então a gente pode ter, nessas duas retiradas das bolas da urna, pode ter a cor vermelha e vermelha, vermelha e branca, e assim vai. A gente pode representar isso de forma matemática, usando a dupla x e y, porque a gente vai retirar duas bolas, né? Duas vezes, x e y, onde o x e o y podem ter tanto a cor vermelha, branca ou azul. E um jeito de fazer isso, como a gente viu no princípio fundamental da contagem, é só fazer 3 vezes 3, que é igual a 9. Por quê? Na primeira retirada a gente tem 3 possibilidades, e na segunda retirada a gente tem 3 possibilidades. E a fórmula disso, do arranjo simples com repetição num conjunto com m elementos, tomando r uplas, ou seja, nesse caso 2, porque são duas retiradas, se a gente fosse retirar 3 bolas, o r seria 3. Mas a fórmula para isso é m elevado a r. M vezes m vezes m, r vezes. Certo? E agora o próximo é o arranjo simples, que em alguns livros também só é chamado de arranjo, que é basicamente a mesma definição do arranjo com repetição. A única diferença é que no arranjo simples, tomados também R a R, vai ser a ordenada formada com elementos, sendo que eles têm que ser todos distintos. Então essa é a diferença. Agora no arranjo simples, os elementos vão ser todos distintos. E usando o mesmo exemplo anterior, tendo aquela urna com as 3 bolas, a diferença agora, ó, quando ele é distinto, como a gente viu antes, uma bola é extraída, observada a sua cor e não reposta na urna. Em seguida, outra bola é extraída e observada a sua cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Fazendo aquela mesma árvore do outro exercício, agora olha, a gente pode notar a diferença. Na primeira bola, a gente tem 3 possibilidades.
Na segunda, a gente não tem mais 3 possibilidades, porque a primeira bola que eu tirei, eu pego e não devolvo ela na urna. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, se a minha primeira bola que eu peguei foi a vermelha, eu tirei a vermelha da urna. Quando eu for pegar a segunda bola da urna, eu não vou mais poder ter a vermelha aqui, ó, porque ela não está mais na urna. Então a gente só vai poder ter a branca ou a azul. Nesse caso, de 3, caiu para 2 possibilidades. De forma semelhante, né? Se a minha primeira bola foi a branca, eu tirei a branca da urna, então a segunda ou vai ser a vermelha ou a azul. E assim sucessivamente. Então, a fórmula é um pouquinho diferente. Ó, nesse caso, como a gente só vai fazer 2 retiradas, a gente pode chamar esse caso com uma dupla x e y, onde x representa a cor da minha primeira retirada e y da segunda retirada. X e y podem ter essas 3 cores, né? Vermelho, branco e azul. E aqui que está a diferença. O x tem que ser diferente de y, porque os elementos são distintos. Então, usando o princípio fundamental da contagem, a gente pode fazer 3 vezes 2. Por quê? 3, que na primeira possibilidade eu vou ter 3 bolas, vezes 2, que é as bolas que sobram na urna depois de eu retirar uma, né? 3 vezes 2, então a gente vai ter 6 possibilidades. E a fórmula para isso, ó, o arranjo de m elementos tomando r uplas, se são 2 ou 3, vai ser m vezes m-1, vezes m-2, e assim vai até m menos, entre parênteses, r-1. Nesse caso aqui, o nosso r é 2, né? Então fica 3 vezes, aí o m que é 3, menos o r-1, que é 2 menos 1, que dá 1. É só jogar isso aqui na fórmula, se a gente trocar nessa fórmula aqui o m por 3 e o r por 2, a gente vai chegar em 3 vezes 2. Essa é a fórmula do arranjo. E agora a gente vai ver também permutações. O que é permutação? É um tipo de arranjo onde a gente faz aquele arranjo, só que com todos os elementos. Ou seja, a permutação vai ser todo arranjo onde o nosso R vai ser igual ao M. Aí, usando o mesmo exemplo da bola, nesse caso, uma urna contém uma bola vermelha, uma branca e uma azul. Uma bola é extraída, observada a sua cor e não reposta na urna. De quantas formas as bolas podem ser extraídas? Se a gente toda vez que a gente pega uma bola, observe, tira, então o máximo que a gente vai poder fazer são 3. A gente vai poder pegar no máximo 3 bolas, né? Porque se a gente só tem 3, toda vez que a gente pega a gente tira uma. E a gente pode representar isso com uma permutação. Porque se a gente tem 3 bolas, a gente vai ter 3 retiradas, x, y e z, onde o x, o y e o z podem ter essas 3 cores, né? Vermelho, branco e azul. E como eles são distintos, o x, o y e o z, eles têm que ser diferentes. Então, como que a gente faz? Na primeira bola que a gente for retirar, vão ter ainda 3 bolas dentro da urna, né? Então vão ter 3 possibilidades. Na segunda, a gente vai ter retirado uma, né? Então vamos ter 2 possibilidades, que são 2 bolas que sobram. E a última bola, como a gente retirou 2, só vai ter uma sobrando, vai ser uma possibilidade. Então a gente pode fazer 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, nesse caso. Fazendo aqui na árvore, ó, analisando a árvore, se a primeira bola deu vermelha, a segunda só vai poder ser branca ou azul. Aí faz de conta que na segunda deu branca, a última só vai poder ser azul, né? Porque as outras 2 já estão fora da urna. Permutação é basicamente isso, é o arranjo onde a gente faz com todos os elementos. E a fórmula para permutação é essa aqui. A gente faz m vezes m-1, e assim vai até 3 vezes 2 vezes 1. A gente sempre vai multiplica até o 1. Sempre vai diminuindo 1 até chegar no 1. A gente sempre para no 1. Essa é a permutação. E para facilitar, existe o conceito de notação fatorial, que vocês já devem ter aprendido, mas a gente usa
essa exclamação aqui, e quando a gente escreve n, exclamação, isso quer dizer n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3, assim sucessivamente, até 3 vezes 2 vezes 1, até o 1. Isso, não sei se vocês notaram, mas é exatamente a fórmula da permutação. Ó. E é uma simplificação daquelas fórmulas, do arranjo simples e da permutação. O arranjo simples, a gente pode escrever utilizando essa fórmula aqui, ó, o arranjo de um conjunto de m elementos, tomando r vezes m fatorial dividido por, aí entre parênteses, m menos r fatorial, e a permutação de m elementos é o próprio m fatorial. E agora vamos ver uns exemplos para tentar fixar melhor esse conceito, porque essa é uma matéria que eu acho que para aprender bem tem que praticar bastante, fazer bastante exercício. Então vamos fazer o primeiro exemplo. Quantas possíveis senhas de 4 algarismos distintos, isso aqui já é uma coisa importante de marcar, ó, distintos, eu consigo formar para um cofre utilizando esses algarismos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, como que a gente pode escrever? Ó? A nossa senha vai ter 4 números, né? 4 dígitos. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Eles têm que ser distintos. Então, eles têm que ser um diferentes do outro. E, de cara, qual dessas fórmulas aqui eu posso utilizar? Eu posso utilizar a permutação, né? Porque eu tenho 4 aqui, ó. Minha ordenada vai ter 4 elementos, porque a minha senha tem 4 algarismos. E cada possibilidade aqui, de início, vão ter 4, porque eu tenho 4 algarismos, né? Então, aqui eu posso ter 4 possibilidades. 1, 2, 3 e 4, né? Só que aí, por exemplo, faz conta que eu escolhi o 1 aqui. Se eu escolhi o 1 no primeiro, como os algarismos são distintos, o 1 não pode mais aparecer aqui. Então, se aqui eu escolhi o 1, a minha segunda possibilidade vai poder ser o 2, o 3 ou o 4. E que fórmula é essa? Ó, a gente tem 4... uma ordenada com 4, e temos 4 algarismos. É a permutação, né? Ou seja, a gente pode fazer aqui permutação de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essa multiplicação, 24 possibilidades. Ou seja, a gente tem 24 senhas possíveis. Lembre-se que são distintos. E agora, e se essa senha puder ter algarismos repetidos? Vamos lá, isso parece que é uma diferença boba, mas não. O resultado dá bem diferente, né? Então vamos lá. Vamos fazer o mesmo esquema. Minha senha tem 4 números. E qual que é a diferença agora? O primeiro, ele pode ter 1, 2, 3 ou 4. Aí faz conta que eu escolho 1 aqui primeiro. Agora, se a senha pode ter algarismos repetidos, o 1 pode aparecer aqui nesses outros 3, né? Então, o meu segundo vai poder também ter 1, 2, 3, 4. Certo? E ao contrário daqui do exemplo anterior, ó, se no primeiro eu só tinha 4, no primeiro eu tinha 4 possibilidades, no segundo já caía para 3, agora não. Agora no primeiro eu tenho 4 números possíveis, e no segundo também. Que fórmula é essa aqui?
essa fórmula aqui, a gente pode usar o arranjo com repetição, porque a gente está fazendo aqui um arranjo e os números podem ser repetidos. Então, a gente pode chamar de arranjo com repetição de um conjunto com 4 elementos, 1, 2, 3, 4, 4 vezes, porque a minha senha tem 4 dígitos. E a fórmula é m sobre r, 4 elevado à quarta potência, que dá 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E isso aqui dá 256 possibilidades. E o que a gente pode notar, olha que grande diferença se eu tenho uma senha com 4 números, 4 dígitos, e essa senha só pode ter os números 1, 2, 3, 4. Olhem a grande diferença se eu puder repetir os números ou não. Se eu puder repetir os números, eu vou ter 256 possíveis senhas, e se eu não puder repetir, só 24. É muita diferença que muitas vezes a gente não tem essa percepção. Mais um exemplo. Eu tenho um campeonato de basquete que tem 20 times. Quantos resultados possíveis para os 3 primeiros lugares? Então, primeiro vamos tentar enxergar o que eu quero saber, o que eu preciso. Então, eu quero saber quais são os possíveis 3 primeiros lugares. A gente pode chamar aqui o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Aqui é o meu primeiro lugar, aqui é o meu segundo lugar e aqui é o meu terceiro lugar. Se um time estiver em primeiro lugar, ele não vai poder estar em segundo nem em terceiro, certo? Porque o time só termina em uma única colocação. Então, como que a gente pode fazer utilizando aqueles conceitos do princípio fundamental? Em primeiro lugar, eu tenho 20 possibilidades, porque eu tenho 20 times, né? No segundo, eu não vou mais ter 20, porque eu tenho que tirar o que já está aqui em primeiro, que ele não pode aparecer, não pode repetir nem nos outros, né? Eu não tenho um time que fica tanto em primeiro quanto em segundo. Então, 20 menos 1, 19. E aqui, mais uma vez, né? Agora eu tenho que tirar o segundo lugar também. 20 menos 2, 18. E como eu posso representar qual que é esse tipo de agrupamento? Ele é um arranjo. Um arranjo de 20 elementos, um conjunto com 20 elementos, tomado 3 vezes, porque aqui é primeiro, segundo e terceiro. Se a questão perguntasse quantos resultados possíveis para os 4 primeiros lugares, aí seria um arranjo de 20 elementos 4 vezes, porque aqui teria mais um lugar, certo? Então, como que a gente faz? A gente pode ou multiplicar aqui direto, né? Mas vamos tentar chegar nessa expressão utilizando a fórmula do arranjo. Aqui. A gente vai ter o 20 fatorial, porque são 20 times, dividido 20 menos 3 fatorial, certo? E agora vamos tentar resolver de forma algébrica isso aqui. 20 fatorial, 20 menos 3, 17 fatorial. Como que a gente pode escrever o 20 fatorial de uma forma que eu consiga cortar esse 17 fatorial? Vamos lá. O 20 fatorial eu posso falar que é 20 vezes 19 vezes 18, que é um 8 que saiu bem feio, vezes 17 fatorial, né? Porque a gente vai multiplicando e subtraindo 1, então o 20 fatorial a gente pode falar que é isso aqui, né? Sobre
17 fatorial. Agora a gente tem 17 fatorial em cima e embaixo, a gente pode cortar, né? Que dá 20 vezes 19 vezes 18. Que é a mesma fórmula que a gente, mesma equação que a gente achou aqui, né, em cima. Fazendo essa multiplicação, a gente tem 6.840 possíveis 3 primeiros lugares, né? Desses 20 times, a gente tem 6.840 possibilidades. Mais um exemplo, a gente tem, dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras. Cada listra com uma cor diferente. De quantas formas isso pode ser feito? Então, a gente tem uma bandeira, né? Tentar fazer aqui uma bandeira bem feia com 5 listras. 5 listras. A gente pode representar isso dessa forma aqui, né? A gente tem 5 listras. A gente tem 8 cores. E elas têm, uma coisa que é importante observar, cada listra tem que ser de uma cor diferente. Então, os elementos têm que ser distintos. E como que a gente pode fazer? Na hora que a gente for pintar a primeira, faz de conta que a bandeira tá toda branca. Na hora que a gente for pintar a primeira, a gente pode escolher 8 cores, né? 8 cores. Quando a gente for pintar a segunda, a gente não vai mais poder escolher 8, porque elas têm que ser de cor diferentes. Então a gente só vai poder escolher 7. E assim vai por todas as listras dessa bandeira, né? E que tipo de agrupamento é esse aqui? É um arranjo de M elementos, né? Tomando R vezes, de 8 elementos, porque a gente tem 8 cores, 5 vezes, porque a gente tem 5 listras. Em exercícios menores, a gente pode fazer desse jeito aqui, fazendo de 1 a 1, pensando, mas em exercícios que, por exemplo, se a gente tiver 100 cores e 40 listras, fica mais difícil fazer esse 1 a 1. Então, em exercícios maiores é bom jogar direto na fórmula do arranjo. Por isso que é bom sempre saber com qual tipo de agrupamento a gente está trabalhando. Nesse caso, é um agrupamento de 8 elementos tomados, né, 5 vezes. De 8 cores, 5 listras. E jogando na fórmula, 8 fatorial sobre 8 menos 5 fatorial. Resolvendo, igual aquele exercício anterior, o 8 fatorial, a gente pode escrever que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu estou simplificando igual outro exercício. 8 menos 5, 3 fatorial. 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. A gente corta, que fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 6.720 possibilidades. Ou seja, a gente pode pintar essa bandeira 6.720 jeitos diferentes. E um último exercício, agora um pouquinho mais complexo. Quantos números pares, isso aqui é uma coisa importante, números pares, de 3 algarismos distintos, também, 3 algarismos distintos, podemos formar com esses algarismos aqui, 1, 3, 6, 7, 8 e 9.
Então vamos lá, o que a gente precisa ver primeiro? Números pares. Então, para ser número par, tem que terminar ou com 6 ou com 8. Tá falando que tem 3 algarismos distintos, então tem 3 algarismos, certo? Distintos, só por ter aqui distintos, a gente já sabe que ou é arranjo simples ou é permutação. Tentar fazer agora sem analisar tanto aqui o de 1 em 1. E agora? Como que a gente sabe que não é uma permutação? Porque o número de M e o número de R são diferentes. Nesse caso, o R é 3, mas daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai fazer de um jeito diferente. E o número de algarismos, a gente tem 6 algarismos. Então a gente já sabe que não é uma permutação. Mas vamos lá. Um jeito de fazer esse exercício de uma forma mais fácil é, se ele é um número par, então a gente só tem 2 possibilidades aqui no final, né? Ou ele vai ter 6, ou ele vai ter 8. A gente pode fazer um arranjo com esses dois aqui e somar, certo? Então, se a gente tem 6 números aqui, a gente pode pegar e fazer um arranjo dos 5 que faltam, a partir do momento que a gente escolheu um aqui, dos 5 elementos que faltam 2 vezes. Então, a gente pode pegar, fazer um arranjo de 5 com 2, aqui um arranjo de 5 com 2, e somar essa resposta, certo? Porque se aqui a gente tem 6, e vamos considerar 2 casos, o primeiro que termina com 6, o segundo que termina com 8. Se eu escolhi 6 aqui eu só vou poder selecionar, como eles são distintos, 5 números e arranjar esses 5 números em uma dupla tomando 2 de 2. Então, a gente pode pegar e fazer. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que fazer 2 vezes o arranjo de 5 em 2. Só para a gente não fazer 2 vezes. Então, arranjo de 5 em 2 vai ser 5 fatorial dividido por 5. Deixa eu apagar aqui. 5 menos 2 fatorial. E aí, com a prática, você vai pegando o jeito de simplificar. Isso aqui é 5 dividido por 3 fatorial, né? Então, a gente pode escrever 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui embaixo, 3 fatorial. Corta o 3 de cima com o 3 de baixo. 5 vezes 4, 20. E a resposta é 2 vezes esse 20, né? 2 vezes esse arranjo aqui. Então, minha resposta vai ser 2 vezes 20, que dá igual 40 possibilidades. E um jeito de pensar isso também sem jogar direto na fórmula do arranjo, faz de conta que a gente tem aqui os 3, né? Agora aqui já é diferente. Se o último tem que ser par, e aqui eu só tenho 2 pares, 6 e 8, então já posso colocar o 2 aqui direto. E agora sobrou 5, né? Eu posso colocar, então, o primeiro, são 5, porque eu tirei um que já está fixo aqui no final, vezes o 4, porque eles não podem se repetir, né? Que dá a mesma coisa. Então, eu posso jogar direto na fórmula ou fazer desse outro jeito aqui.
Mas o grande segredo é sempre treinar bastante, fazer muitos exercícios diferentes para tentar identificar o que cada exercício precisa. Se é arranjo simples, se é arranjo com repetição, se é permutação, certo? E na aula de hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. E até a próxima, pessoal.